A gente tem o GH, RH, estimulando os somatotrófos a produzirem o hormônio de crescimento GH. O hormônio de crescimento estimula o crescimento do corpo por IGFs. São fatores de crescimento semelhantes à insulina. Os IGFs estimulam a síntese de proteína, promove o reparo tecidual, melhora a degradação de triglicerídeos, melhora a degradação de glicogênio. Com isso a gente tem mais energia disponível no corpo para o desenvolvimento do corpo, crescimento do corpo, é isso que ele faz, crescimento. A gente tem uns mecanismos de regulação, dentre eles a gente tem a hiperglicemia, o excesso de açúcar na corrente sanguínea, vai fazer com que o GHIH, que é um hormônio inibidor do GH, ele seja produzido. Então, os somatotrófos vão parar de produzir o GH. Isso no estado de hiperglicemia. Gente, eu não estou confundindo isso com o glucagon, certo? Lembra que os hormônios eles não trabalham sozinhos, trabalham em conjunto. Então, no momento de hiperglicemia, o GHIH ele é produzido para parar, para cessar ou diminuir a liberação de GH. Já a hipoglicemia, a baixa de açúcar no sangue, ele promove a liberação de GHRH, consequentemente produzindo somatotrófos e produzindo o hormônio de crescimento. Certo? Passando para o próximo, a gente tem o GNHRH, estimulando os gonadotrófos, estimulando-os a produzir o FSH e o LH. O FSH no homem estimula o desenvolvimento dos espermatozoides. O LH no homem estimula as células de Leydig, lá no testículo, a produzir testosterona. O FSH na mulher estimula o desenvolvimento dos folículos. Certo? Então a gente tem os folículos lá no período menstrual, no ciclo menstrual, na verdade. Esses folículos precisam ser maturados para então ser ovulados. Então quem faz essa maturação é o FSH. O LH ele vai promover a ovulação. Quando a maturação promovida pelo FSH estiver pronta e o folículo ele estiver pronto para ser ovulado, então a gente tem um luteinizante aí que é o LH promovendo a ovulação. E após a ovulação, o hormônio luteinizante, o LH, ele vai passar a estimular a formação do corpo lúteo, que é uma espécie de cicatrização lá do local de onde o folículo saiu, certo? E a formação do corpo lúteo, a gente vai ver depois que o corpo lúteo ele vai promover a produção de progesterona, importantíssimo no período de gravidez. Falando um pouquinho de prolactina, a gente viu que lá o hormônio estimulado de prolactina vai estimular os lactotróficos a produzir prolactina. E aí a prolactina estimula a produção de leite na mulher durante a gestação. Níveis muito elevados de estrógenos promovem a liberação de PRH, consequentemente a estimulação da produção de prolactina. Certo? Falando um pouco de corticotróficos, ou hormônio estimulador de corticoide. A gente vai ver que o ACTH, estimulado pelo CRH, ele estimula a produção lá dos hormônios suprarrenais, como os glicocorticoides. Por que eu coloquei os glicocorticoides além dos mineralocorticoides e dos andrógenos? Os níveis elevados de glicocorticoides, eles inibem a secreção de CRH, e o CRH é um hormônio estimulador lá do ACTH. Então a gente para esse ciclo, ou regula esse ciclo através dos níveis de glicocorticoides. Isso é um sistema de feedback negativo, lembra lá do sistema de feedback? Quando o corpo não quer que tal evento aconteça, ele vai promover o stop, ele vai parar a produção daquele hormônio, por exemplo, para que pare a produção de glicocorticoides lá na adrenal, certo? TRH estimula os tireotróficos a produzir TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide. E
O TSH ele vai lá na glândula tireoide estimular a produção dos hormônios da tireoide. Quais são os hormônios? T3 e T4. Os níveis de T3 e T4 eles vão subir no sangue e os altos níveis de T3 e T4 ele vai inibir a produção de TRH, parando a cascata por ali também. Também é um sistema de feedback negativo. Através dos níveis elevados, eu não quero que o meu corpo eleva mais ainda. Então, eu dou um feedback negativo pedindo para o corpo parar de produzir TRH, consequentemente parar de produzir TSH, e aí desencadeando. Falar um pouquinho da tireoide. A gente tem a glândula tireoide, e atrás da glândula tireoide, são esses pontinhos amarelos, a gente tem a paratireoide. A glândula tireoide é formada de células foliculares e células parafoliculares. A glândula tireoide ela tem a liberação de T3 e T4. T3 e T4 é produzido pelas células foliculares e as células parafoliculares fazem a liberação da calcitonina. Lembra que tudo isso é da glândula tireoide. A glândula paratireoide ela vai promover a liberação do hormônio paratireoide. A gente vai falar um pouquinho deles dois. Vamos focar um pouquinho agora na tireoide. Falando da tireoide e os seus hormônios T3 e T4 e calcitonina. T3 e T4 ele vai aumentar a taxa metabólica basal, a TMB. O que é a taxa metabólica basal? Basicamente é o aumento de consumo de oxigênio pelo nosso corpo para as reações químicas do nosso corpo. Então, além de aumentar a taxa metabólica basal, ela vai estimular a síntese de proteínas, a síntese de ATP a partir de glicose e ácidos graxos, e intensifica a degradação de triglicerídeos. A calcitonina, produzida também na glândula tireoide, ela diminui, é um importante regulador de cálcio no sangue, ela vai diminuir a presença de cálcio no sangue. A calcitonina ela vai fazer isso inibindo a ação dos osteoclastos, portanto, a liberação de cálcio do osso para a corrente sanguínea diminui. Se for lembrar do cachorro, o cachorro está com osso, está comendo osso, só que nesse caso, o farelo do osso, por exemplo, ele estaria indo para a corrente sanguínea, que é o cálcio. Então, o excesso de cálcio não é bom, o excesso de nada é bom. Então, a calcitonina ela vai dizer, dá um stop aí, e o cachorro ele vai parar, ou o osteoclasto, ele vai parar de roer o osso, por assim dizer. A paratireoide, ela vai secretar o seu hormônio paratireoide, aquelas bolinhas ali amarelas, é a paratireoide, certo? E aí ela vai ter reações em algumas regiões do nosso corpo. A primeira delas, que a gente precisa saber, é que a gente acabou de falar da calcitonina. Então, o hormônio paratireoide, ele vai, ao contrário da calcitonina, vai aumentar a atividade dos osteoclastos, ou seja, quando a gente tem uma baixa de cálcio no sangue, a paratireoide ela vai soltar o hormônio paratireoide e vai aumentar a atividade dos osteoclastos. Lembra lá dos cachorros? Começa a roer o osso, mais cálcio no sangue, farelo do osso é liberado, por assim dizer, tá? Não é literalmente farelo de osso. E aí aumenta o nível de cálcio, mas também aumenta o nível de hidrogênio fosfato. Em conjunto com isso, lá nos rins, o que vai acontecer? Vai acontecer que os rins ele vai desacelerar a perda de magnésio e cálcio do sangue para a urina. Então, anota aí, outra característica do hormônio paratireoide é a manutenção de magnésio no corpo também, os níveis de magnésio, cálcio e hidrogênio fosfato, ou HPO4-2. Bom, além de desacelerar a perda de magnésio e cálcio do sangue para a urina, isso significa que a gente vai reter mais cálcio no sangue, o hormônio paratireoide ele aumenta a perda de hidrogênio fosfato do sangue para a urina. Então, o HPO que está ali, que a gente está vendo ali, ele vai ser filtrado lá nos rins e vai ser eliminado na urina, ficando assim mais cálcio e magnésio no sangue. E além disso, o hormônio paratireoide ele incentiva a formação de calcitrol, que é a forma ativa da vitamina D.
calcitrol ele aumenta a absorção de cálcio, magnésio e hidrogênio fosfato lá no trato gastrointestinal. Bom, vamos fazer antes disso, né? Tudo isso é para você guardar o que daqui? Você falou muita coisa. Guarde o seguinte: o hormônio paratireoide regula os níveis de cálcio no sangue. Ao contrário da calcitonina, a calcitonina ela remove o cálcio do sangue e o hormônio paratireoide ele vai promover, na verdade, o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Então a calcitonina vai inibir os osteoclastos, eles vão parar de roer a matriz óssea e o hormônio paratireoide vai incentivar que os osteoclastos ele roa a matriz óssea. Conseguiu compreender? Não consigo compreender? Volta um pouquinho o vídeo. Regulação de cálcio no sangue, de extrema importância. O alto nível de cálcio no sangue ele vai promover que a tireoide ela produza calcitonina. Então, se eu tenho um nível elevado de cálcio, eu quero remover esse cálcio do sangue, está em excesso, eu vou produzir a calcitonina. A calcitonina ela vai inibir a ação dos osteoclastos. Ela vai falar: ei, para de roer o osso aí, a gente tem muito cálcio aqui, está em excesso, para um pouquinho aí. Eles vão parar. Os níveis de cálcio no sangue vai diminuir, consequentemente. E aí, com a diminuição, se diminuir demais o cálcio no sangue, as glândulas paratireoides, está diminuindo muito cálcio do nosso sangue. Espera aí, a gente precisa de mais cálcio no sangue. Então, o hormônio paratireoide ele vai acelerar a liberação de cálcio da matriz óssea. O osteoclasto ele vai começar a roer a matriz óssea, liberar no sangue. Ele vai desacelerar a perda de cálcio lá nos rins. Os rins, lembra a função dos rins é filtrar e eliminar o que a gente não precisa? Mas nesse momento a gente precisa de cálcio, então ele vai desacelerar a perda de cálcio por lá. Além disso, o hormônio da paratireoide vai estimular a produção de calcitrol e o calcitrol ele vai aumentar lá no trato gastrointestinal, acho que não sai, a absorção de cálcio, magnésio e hidrogênio fosfato para o sangue dos alimentos, certo? E isso inicia o ciclo. Se a gente tem um aumento de mais de cálcio, por isso, um aumento mais de cálcio vai produzir a calcitonina, que vai diminuir os níveis de cálcio no sangue, que vai alertar a glândula paratireoide para liberar o hormônio paratireoide, que vai dizer que a gente precisa de mais cálcio no sangue, e aí vai liberar mais cálcio no sangue, desacelerar a perda de cálcio nos rins, estimular o calcitrol e aumentar a absorção de cálcio no trato gastrointestinal para o sangue. Sacou? Não sacou? Volta o vídeo, gente. O vídeo é bom para isso, que a gente volta, seja quantas vezes quiser.